o passo que você está evitando é exatamente o que mudaria tudo na sua vida. E o pior é que você sabe exatamente o que precisa fazer, mas prefere dar uma desculpa elegante. Eu preciso estudar um pouco mais, eu preciso aprender mais, ainda não é o momento ideal, eu preciso me organizar antes. Só que a verdade é que você está evitando aquilo que é desconfortável. Porque não é falta de tempo, não é falta de capacidade. Você está fugindo de dar esse passo que é tão importante na sua vida. Essa semana, quando eu fiz a minha reflexão, fechamento da minha semana, dessa última, eu percebi que na grande maioria das vezes nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos porque nós não fazemos aquilo que era necessário, nós não damos aquele passo que nos tiraria da zona de conforto, que iria estar ali nos desafiando. A demora para alcançarmos resultados é justamente porque nós não damos o passo necessário. No Guia da Rotina Produtiva tem todo um passo a passo para a gente fazer esse fechamento e realmente avaliar o que nós conseguimos fazer na semana, onde que foi os desafios, as dificuldades e o que ajustar para a próxima semana ser melhor. E fazendo essa reflexão, eu percebi ali que eu tinha dado passos extremamente importantes na última semana, só que por muito tempo eu evitei esses passos. Eu encontrava desculpas de eu preciso estudar um pouco mais, eu preciso fazer mais um curso, eu preciso ler mais livros, eu preciso participar de um workshop, eu preciso aprender mais isso, mais aquilo. Só que na grande maioria eram desculpas, ao invés de eu ir lá e fazer o que era necessário. Isso é por medo de encarar aquela situação que é um pouco desconfortável, que eu não tinha tanto domínio, que eu ainda não tinha experiência, só que eu não tinha experiência porque eu ainda não tinha tentado fazer aquilo. E quantas vezes isso também acontece na sua vida? Quantas vezes você fica dando desculpas, fugindo de realizar aquilo que mudaria tudo, que te levaria para um emprego melhor, que te traria um salário melhor, um faturamento mais alto? A gente fica evitando essas situações. É uma tendência que nós temos da gente sempre ficar na nossa zona de conforto, fazendo só aquilo que nós já sabemos fazer muito bem, aquilo que é confortável, que nós dominamos ali em todas as esferas, ao invés da gente ir lá e tentar fazer algo novo, algo diferente, que a gente ainda não fez. E na grande maioria das vezes a gente sabe exatamente o que precisa fazer, mas acaba não fazendo. Fazendo essa reflexão, eu realmente percebi que o simples fato de uma semana eu ter decidido fazer algo novo, algo diferente, que eu ainda não tinha tentado, isso me movimentou. Eu percebi que eu comecei a me aproximar mais dos meus objetivos em apenas uma semana, fazendo ali algo que eu ainda não fazia. Imagina só se isso vai acumulando 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, 4 meses. É aí que a mágica acontece. Por isso que é tão importante a gente se movimentar e dar esse passo que nós estamos evitando. Até nesse final de semana eu estava refletindo sobre a história da parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25, em que o Senhor ele deu talentos, para 3 servos. O primeiro e o segundo servos, eles foram lá, aplicaram, multiplicaram aquele talento, aquilo que eles tinham recebido, mas o terceiro servo, ele simplesmente enterrou o talento. E ele enterrou o talento por medo, ele não buscou como trabalhar com aquilo que ele tinha em mãos e multiplicar aquilo. E aí nós podemos fazer um paralelo com a nossa vida. Quantas vezes a gente age como esse servo que simplesmente enterra o que tem nas mãos por medo? Medo de encarar as situações, medo de se desafiar, de fazer algo novo, algo diferente. A gente vai escondendo ali talentos, dons, muitas vezes até mesmo a forma como nós lidamos com o tempo.
Em vez de multiplicar, de aproveitá-lo ao máximo, a gente desperdiça. O que você tem feito com a sua capacidade, com o seu potencial? Você tem buscado multiplicá-lo, usá-lo ao máximo? Ou você tem simplesmente ali ficado na zona de conforto, escondendo o seu potencial, enterrando ele lá para ninguém ver, ninguém perceber? O que você tem feito com a sua inteligência? Quantas vezes a gente deixa de conquistar coisas porque simplesmente falta um pouquinho de coragem de fazer algo novo, de se desafiar? E é justamente nesse desafio que a gente cresce, que a gente se desenvolve. Quanto mais a gente busca esse desenvolvimento, esse crescimento, mais a gente consegue aumentar o nosso potencial e, consequentemente, os nossos resultados. E eu quero aqui que você agora pare por um instante e pense: o que de pior pode acontecer se você der esse passo que você está evitando? Me conta aqui nos comentários. Se precisar, pausa, pensa um pouquinho. O que de pior pode acontecer se você se movimentar? Se você fizer algo que te desafia? Provavelmente, eu acredito que você talvez vai chegar numa resposta assim: pode ser que não dê certo, que não saia conforme o planejado. Mas aí, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai simplesmente desistir porque existe o risco de não dar certo? Ou você vai tentar? Pode ser que dê certo, pode ser que não. E se der errado, você pode estar aprendendo com a situação. Foi isso que aconteceu na minha semana. Teve coisas que não saíram conforme eu imaginei, teve coisas que não deram realmente certo, mas eu consegui aprender com elas. Eu consegui perceber ajustes que eu preciso fazer, eu percebi coisas que eu posso estar melhorando, coisas que eu ainda preciso aprender. Só que eu só consegui perceber que existia ali algo muito específico para mim aprender ainda, porque eu me movimentei. Enquanto eu estava só planejando, imaginando como fazer, eu não conseguia perceber que tinha detalhes bem específicos que eu ainda não sei. Só que a gente tem coisas que a gente só descobre no momento que a gente vai lá e tenta fazer algo. No momento que a gente se movimenta numa direção. Aí a gente percebe o que precisa ser aprendido, onde precisa ser otimizado. Tudo é uma questão de aprendizado. Tem uma frase que eu escutei algum tempo atrás que dizia que o sucesso ele é construído de tentativas e erros. Se você não desistir no meio do processo, você alcança o seu objetivo. Então, até quando você vai ficar fugindo daquilo que te desafia, desse passo importante que você precisa dar na sua vida? Imagine agora como vai ser a sua vida daqui 1 ano se você der esse passo. Se você for lá e fazer hoje ainda isso que você está evitando. Porque se em uma semana eu conseguir perceber que eu evoluí, que eu aprendi, que eu consegui avançar, imagina isso se somando ao longo dos meses, do tempo. Porque agora no início, quando você está tentando fazer algo que você ainda não tem tanta experiência, que você não domina tão bem, você faz, às vezes, não com tanta excelência, porque você está aprendendo essa nova habilidade, essa nova atividade que você está fazendo. Só que conforme as semanas vão passando, você vai pegando a experiência, você vai avançando, você vai aprendendo com o próprio processo. E aí as coisas vão crescendo cada vez mais. É como um efeito bola de neve, né? Ela começa pequenininha e vai aumentando numa proporção muito interessante. E aí, para conseguir realmente dar esse passo, se movimentar, a gente precisa lembrar que nós não podemos ficar somente aprendendo, buscando conhecimento, buscando informações, fazendo planejamento. É necessário colocar em prática. A fase de você buscar informações, de você aprender com cursos, com mentorias, coisas desse tipo. E eu sou uma pessoa que faço muito curso, eu estudo muito.
Tudo isso é importante. Mas o verdadeiro aprendizado, ele acontece quando você coloca em prática, quando você realmente se movimenta. É nesse momento que você realmente desenvolve as suas habilidades, os seus talentos, o seu conhecimento, quando você começa a colocar em prática, quando você entra no campo de batalha. Porque é no dia a dia que realmente a gente tira as maiores lições. E o que me ajuda nesses momentos é ter um sistema que realmente me ajuda a lembrar ali quais tarefas que são prioridades no meu dia, que realmente me ajuda a estruturar a minha rotina, a eu saber exatamente o que eu preciso fazer em cada momento, para mim não me perder, porque quando a gente olha para as nossas demandas, tudo sempre parece urgente, importante, só que quando a gente senta e avalia, a gente percebe que existem algumas coisas que elas se sobressaem, que elas são mais significativas, que elas impactam mais profundamente os nossos resultados. Então são essas coisas que realmente precisam ser a prioridade no nosso dia. E ter esse sistema que me ajuda a realmente ter essa clareza, isso me ajuda muito a sustentar a minha rotina naqueles dias que eu tenho vontade de desistir, que as coisas realmente estão difíceis, que a gente, sabe, bate aquela vontade de chutar o balde, de desistir de tudo. Só que para alcançar resultados, nós precisamos ser persistentes. Se você também quer criar uma rotina estruturada, onde você tem clareza sobre suas prioridades e que você sabe exatamente o que precisa fazer a cada dia, eu quero te convidar a conhecer o Guia da Rotina Produtiva, que é muito mais do que um guia passo a passo. Eu realmente construí ali um sistema nas planilhas que vai te permitir ter essa clareza, esse direcionamento no seu dia, para realmente você saber aonde colocar o seu foco, a sua atenção e conseguir aproveitar ao máximo o seu tempo, que muitas vezes é tão escasso e nós temos tantas demandas para fazer no nosso dia. Então você vai parar de ficar correndo de um lado para o outro, tentando resolver 1000 demandas ao mesmo tempo, mas vai realmente focar naquilo que é mais significativo. E o link do Guia da Rotina Produtiva eu sempre deixo aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário, então você pode clicar aí para acessar, para ver mais informações, porque nós realmente, se você quer avançar, se você quer ter resultados na sua vida, é necessário dar esses passos, é necessário entrar realmente em ação e sair dessa fase de planejamento, de imaginação, de ficar dando desculpas e fugindo daquilo que é desconfortável, mesmo que esse movimento seja em pequenos passos. Tem vários vídeos aqui no canal que eu já falei o quanto que uma pequena ação por dia ela é significativa ao longo do tempo, o quanto que ela vai se somando, porque não adianta você ficar ali com a intenção de dar um grande passo, fazer uma grande construção se você nunca faz. É muito mais sábio você começar aos poucos, pequenos passos, mesmo que você decida ali a estar fazendo 1% por dia daquilo que você precisa fazer na sua vida, mas isso já vai ser significativo, isso já vai te movimentar. Como eu falei, em uma semana eu percebi evolução, tudo porque eu decidi fazer algo que não estava na minha zona de conforto, algo novo, algo que realmente me desafiou, mas ao mesmo tempo me fez crescer, me fez desenvolver, aumentou até mesmo a minha autoconfiança, porque eu percebi o quanto que eu sou capaz de ir lá e realmente fazer, e eu tenho certeza que se você também der esse passo importante aí na sua vida, você também vai desenvolver as suas habilidades, você vai crescer, você vai aumentar a sua coragem, a sua confiança. Você vai perceber que você realmente pode alcançar tudo aquilo que você está sonhando. Só que tudo isso começa com um pequeno passo. E agora me conta aqui, qual é o passo que você está evitando? Me fala aqui nos comentários. E vou deixar aqui também para você mais um vídeo aí para você continuar assistindo, continuar aprendendo aí, para realmente você se movimentar na direção dos seus objetivos. E se você ainda não é inscrito aqui do canal, aproveita, se inscreve, deixa o seu like aqui no vídeo e até o próximo.